Boa noite a todos, a todas. É uma alegria voltar à Uniluz, poder conversar mais um pouco sobre assuntos muito palpitantes que falam de perto ao nosso coração e às nossas necessidades espirituais. Eu estive aqui há 15 dias atrás. Quem estava presente? Pois é, vão ser vítimas de novo hoje. E eu falava naquela ocasião sobre as mortes emocionais, não foi isso? Foi ou não foi, pessoal? Respondam logo para acabar logo, tá certo? Fica combinado assim. Eu falava sobre as mortes emocionais. E quando eu fui convidado a voltar aqui, né, aproveitando a agenda que estava tranquila, me perguntaram qual seria o tema que eu gostaria de tratar, já que nós estamos em dezembro, época de muitas reflexões devido ao Natal, a chegada do Réveillon, né, do Ano Novo. E eu optei por um tema que, na verdade, seria quase que uma continuidade daquilo que eu falei há 15 dias atrás, já que a gente vai conversar um pouco sobre a nossa ressurreição. Não é? Essa palavra que trazia pelo menos o conhecimento para as pessoas à época de Jesus e que muitos cristãos ainda acreditam que ele tenha ressuscitado, ou seja, a ressurreição é o retorno à vida no mesmo corpo. E a gente sabe que isso é impossível devido à fragmentação celular que a morte impõe a todos nós, né? Quando nós fazemos a passagem para a dimensão espiritual, nosso corpo perece e a dissociação das células faz com que tudo vire pó, realmente. Mas a ressurreição sobre a qual eu gostaria de falar e trazer para a gente conversar nesses minutos que teremos pela frente, é outro tipo de ressurreição. Quando eu falei acerca das mortes emocionais há 15 dias atrás, eu me referi àquelas pessoas que estão mortas em vida. Aquelas pessoas que enfrentam problemas difíceis, algumas provas, como por exemplo, divórcio, separação, o diagnóstico de uma enfermidade e de imediato acabam se entregando, se abandonando a um comportamento mórbido, emocionalmente falando, perdendo o ânimo, a coragem para enfrentar as adversidades da vida. É claro que aqui na Terra todos nós enfrentamos muitos problemas, uns mais, outros menos, mas todas as pessoas, dentro da sua rotina, do seu cotidiano, entendem que o problema que elas vivenciam é o maior problema do mundo. Ao passo que outras lidariam muito bem com determinadas situações e muita gente acaba experimentando essa morte emocional, porque não encontra forças para reverter aquela situação que está ali afligindo. Eu estava em Caruaru, participando do Revivendo Jesus, onde fiz palestras, e reencontrei uma pessoa, uma mãe, amiga minha, que passa, sem dúvida alguma, por um problema que eu considero muito difícil. Infelizmente, o filho dela se envolveu com drogas. E um jovem envolvido com drogas, com 17, 18 anos de idade, realmente é muito preocupante. Mas a grande questão e a grande dificuldade, e a gente às vezes diz assim, nossa, o meu problema, eu não sei o que eu fiz para merecer passar por isso e aquilo, mas vejam a situação dessa nossa companheira, que é policial, e que na sua rotina de trabalho, há alguns meses atrás, chegou para abrir a delegacia. E chegando para abrir a delegacia, o filho dela estava preso porque havia sido pego pela polícia na madrugada. E ela é quem abria a delegacia e é ela que se deparava com os presos e providenciava a dinâmica do café da manhã e todas essas questões. Era o filho dela que estava preso. Será que nós conseguiríamos lidar com uma situação como essa? Mas a prova dela, já não bastasse ser muito difícil, se agravou. Porque foi concedida a liberdade provisória a ele. Mas depois de um tempo, a liberdade provisória foi revogada.
E quem estava de plantão era ela. E quem tinha que cumprir a ordem de prisão era ela. Ao lado de dois companheiros de trabalho que estavam mais arrasados do que ela foi para casa, entrou, foi até o quarto do filho que se encontrava dormindo, sentou-se na beirada da cama, tocando carinhosamente nos ombros do filho, disse assim. Ele acordou, evidentemente, na hora em que ela se sentou na cama, e ele disse, o que foi, mãe? E ela diz, meu filho, senta que eu preciso conversar com você. E veja que esforço essa mãe teve que fazer para enfrentar uma situação como essa. Você que é mãe, que está me ouvindo aqui, você conseguiria lidar com isso? Você que é pai, se fosse você um oficial, você conseguiria dar ordem de prisão para o seu filho? Pois é, em meio ao sofrimento que só ela é capaz de descrever, ela conversou com o filho e disse que o juiz havia revogado a prisão e ele precisava voltar para a cadeia. Os companheiros dela estavam arrasados, emocionalmente arrasados, abatidos. Mas ela cumpriu com o seu papel e conseguiu, certamente, dilacerada por dentro, levar o filho preso. E quando a gente se põe a pensar nas dores, nas situações que as pessoas experimentam, nas provas que visitam a cada um de nós, parece que existe situações que nós não conseguimos nem vislumbrar, porque pela minha cabeça, pelo menos, nunca passou uma situação como essa, em que uma mãe precisava fazer cumprir a ordem de prisão, levando o próprio filho para a cadeia. Essa é uma situação que só da gente ouvir falar já causa um aperto no nosso coração e a gente já experimenta uma angústia relativa. Existem outras situações em que o diagnóstico de uma enfermidade chega, a pessoa se surpreende, não sabe como lidar com aquela adversidade e muitos já morrem, como eu relatei na palestra passada, já morrem emocionalmente e não conseguem ter forças para seguir adiante, enfrentar a doença e entender que aquela prova que chega é também um convite para uma mudança de comportamento, seja lá qual for a situação, porque a dor quando bate na porta da gente, nós nunca nos achamos merecedores daquela situação. Sempre nos colocamos como vítima e muitas vezes até questionamos se existe realmente um Deus bom, porque não é possível que eu esteja enfrentando esse ou aquele problema. Só que a gente não precisa olhar muito longe. Na verdade, a gente pode olhar apenas na casa do vizinho, do lado direito, do lado esquerdo, no apartamento de frente, no apartamento de baixo ou no apartamento de cima, que nós vamos encontrar dores muito maiores do que as nossas. E aí, a gente acaba observando que a dor, de certa forma, independente da prova que a pessoa experimente, ela nos torna absolutamente iguais. E são esses os momentos em que nós estamos muito sensíveis com a proximidade do Natal e que muita gente entra em processo depressivo, muitas pessoas se suicidam porque não conseguem lidar com aquela tristeza, aquela melancolia que vai invadindo a alma, que vai tomando conta do coração e a pessoa não sabe o que fazer. Então, se houve uma separação na família, por exemplo, se alguma pessoa abandonou aquele sonho que havia sido planejado e construído por duas pessoas, tem gente que não consegue e morre. Então a gente quer falar um pouquinho hoje da necessidade de nós promovermos essa ressurreição, de nós fazermos uma limonada com limão, ou de enxergarmos aquela situação que vem fazer com que o nosso coração sangre de fato, a nossa alma chore, numa oportunidade de ressignificar a vida, ressignificar algumas situações, porque por mais alta que a montanha seja, ela jamais vai conseguir encobrir a luz do sol.
Então tudo vai depender do seu olhar, da maneira como você vai olhar para aquela situação, para aquele desafio, que normalmente nos joga na lona a princípio. Mas se nós tivermos força, determinação e coragem, vai fazer com que se abra uma janela, um horizonte novo, para que a gente possa contemplar a vida de uma maneira. Então, normalmente, quando acontecem as grandes perdas, né? Se é que nós perdemos alguma coisa aqui, porque nós não temos nada, mas quando acontecem os grandes flagelos emocionais, a perda, né? Através da morte, da partida de um ente querido, a nossa vida é sacudida de tal forma que nós começamos a reavaliar os nossos próprios valores com relação ao mundo. E nos surpreendemos, alguns, né? Porque tem muita gente que se encontra em estado cataléptico, estado letárgico, está dormindo e não quer acordar. Vive naquele automatismo da aquisição dos valores materiais, que quando começa a experimentar um vazio emocional, vai para o shopping center, porque a vitrine do shopping funciona como uma anestesia para os sentidos. A pessoa vai consumir, ou seja, ela vai se encher de nada, até que o vazio volte a visitá-la novamente. E aí ela pega o cartão de crédito e vai para o shopping. E compra coisas que ela não precisa e o vazio continua lá dentro. Então é preciso que a gente aproveite esse momento em que a data, que seria uma data de profunda reflexão para as questões espirituais, é uma data que foi transformada numa Black Friday, de certa forma. Porque é o consumismo que está sendo exaltado como valor de um momento em que nós deveríamos nos voltar para refletir acerca de algumas questões. Então, eu tenho certeza que todos que estão aqui esta noite, inclusive eu, estamos aqui porque nem tudo está caminhando bem. Ou será que nós viemos aqui, quer saber, está tudo bem na minha vida, né, tudo cor-de-rosa, eu vou dar uma volta lá no Uniluz, porque é gostoso ficar lá dentro. Não, a gente está aqui para se alimentar espiritualmente. Por isso que nós estamos aqui. Eu, né, estou na posição de facilitador da mensagem que a casa quer passar, e quem está me ouvindo, tanto quanto eu, porque eu preciso ouvir aquilo que eu falo. Por isso que a minha boca está perto dos ouvidos. Porque o primeiro quem deve ouvir a mensagem sou eu. Então nós gostaríamos de propor, nesses minutos que nós temos, uma conversa acerca da necessidade dos nossos recomeços. Eu peguei como roteiro da minha fala uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, também de Emmanuel, que é um livro maravilhoso, e a lição de número 1 nos fala justamente desses recomeços. E tem uma citação de Mateus, logo na introdução do texto, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Não é? Se você colocar um remendo novo num vestido velho, o que vai acontecer, minha gente? Pessoal, está valendo nota para ir para o céu. Vamos lá. O que vai acontecer? Vai destoar, vai esgarçar, não é assim? Então, não dá para você colocar um remendo novo, ou não dá para você tampar o sol com a peneira, ou não dá para você continuar se iludindo, por exemplo, acerca de uma relação que nunca foi para frente, mas que você insiste em se manter dentro dela. Ou alimentar a ilusão de que você vai levar para frente pessoas que não querem sair do lugar. Então, quando a gente coloca remendo novo numa situação velha, vai rasgar, a dor vai voltar, a situação vai se repetir. Mas nós somos muito teimosos e nós insistimos com situações que a vida já mostrou há muito tempo que devem ser abandonadas. Mas e aí? E o medo de colocar o pé no vazio? Porque é assim, por mais que a situação esteja pantanosa, as pessoas preferem ficar pisando no pântano do que acreditar que terão que enfrentar a certeza de um amanhã. Porque elas não têm coragem de ter uma atitude nova, uma atitude
diferente na vida, ou seja, elas não têm coragem de experimentar uma ressurreição emocional ou de promover um recomeço na própria vida. Então tem gente que frequenta o centro espírita há 20 anos, toma passe há 20 anos. Você pergunta para ela como é que ela está, ela se queixa da mesma coisa há 20 anos. Porque o medo, a insegurança, está mal, mas eu prefiro ficar agarrado no que está ruim, do que ter que recomeçar, do que trilhar um novo caminho para a minha vida. Então, Emmanuel começa a mensagem dizendo assim: não conserves lembranças amargas. Não conserves lembranças amargas. Por quê? Por que a gente não deve conservar lembranças amargas? É claro que todos nós, em algum momento, já sofremos algum agravo. Alguém já disse alguma coisa, já falou alguma coisa, já promoveu alguma situação que nos feriu. Mas veja, todas as vezes que a gente volta para aquele mesmo campo vibratório da situação que fez com que nós experimentássemos frustração, dor, tristeza, todas as vezes que a gente volta, é como se você tivesse lá dentro da tua casa uma gaveta com coisas pútridas, putrefatas na gaveta da tua casa. Aí você vai e abre a gaveta. O que acontece? Os desencarnados já responderam. Podem responder os encarnados agora. O que acontece? O mau cheiro vai voltar. Não é assim? Vai voltar tudo novamente. E você pode experimentar até fisicamente as mesmas sensações do instante em que sofreu o agravo. Você pode experimentar sudorese, dor de cabeça, mal-estar, porque você revive o mal. Por isso que a gente deve tentar seguir o conselho de Emmanuel: não conserves lembranças amargas. Se você viu o sonho desfeito, tudo aquilo que você acalentou no teu coração, todas as esperanças que você esperava ver realizadas, se você escutou uma resposta amarga de alguém, se você suportou a deserção de alguém que tinha planos junto contigo, não é? Se você fracassou em algum empreendimento na tua vida, o que não é difícil nos dias de hoje, né? Se você colheste o abandono de alguém a quem você se dedicou, se você padeceu alguma desilusão, é importante que você tenha em mente que recomeçar na lei de Deus, a lei de amor que rege a nossa vida, recomeçar é uma bênção de Deus. Porque as amarguras, as situações que flagelaram os teus sonhos, que trouxeram desesperança para a tua vida e que possivelmente te fizeram até adoecer, porque quando a gente cultiva emocionalmente muito lixo, o corpo acaba somatizando. Surge um desconforto aqui, um desconforto ali, você não se dá conta, mexe no teu apetite, você não dorme bem, não é? Aí você evidentemente que vai procurar auxílio, socorro profissional, e você tem que tomar cuidado porque você é um candidato a entrar na fila da tarja preta, do Rivotril. Por quê? Porque existe um desconforto na tua alma. E o que aquele remédio vai fazer de trazer de benefício para o teu corpo? Ele vai equilibrar o quimismo cerebral, para que aquelas enzimas que estão sendo produzidas em menor quantidade, por exemplo, voltem a ter um equilíbrio. Então você está colocando pano novo, um remendo novo, num vestido velho. Porque você não está cuidando da causa. Você está maquiando a situação, se medicando, tomando medicações alopáticas, quando a resolução da situação passa pela tua alma, passa pelo teu coração. Então, talvez não, certamente, a questão é desconstruir aquelas verdades que você tem dentro de você, em que você entende que as coisas devem atender ao teu ponto de vista.
Então você olha para a situação e você não quer mudar o seu ponto de vista. Mas aquela situação não terá solução sob a tua ótica. Ela não irá te atender. Mas você insiste. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos limitadíssimos. Nós não compreendemos que para viver você precisa de flexibilidade emocional. Então, por exemplo, se a tua esposa não te decepcionou, não se preocupe, ela vai te decepcionar. Se o teu marido não te decepcionou, não se preocupe, ele vai te decepcionar. Eu não estou me referindo à traição, viu, pessoal? Pode acontecer também. Mas eu estou falando que as pessoas são diferentes. Cada qual tem uma necessidade e cada qual, estando num estágio espiritual de evolução diferenciado, uma mesma situação é vista das mais variadas formas. Então é a tua ótica, é a tua lente que precisa mudar. Porque caso contrário, nós vamos colocar tecido novo, fazer um remendo numa situação velha. Então o remédio, ele vai maquiar. Vai chegar um ponto que aquele remédio não vai conseguir fazer mais efeito na dose que você toma. O que acontece? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Está todo mundo bem? Todo mundo acordado? O que vai acontecer com a gente? Aumenta a dose porque a gente está tendo, nós já nos acostumamos com aquele nível, não é, alopático, e vamos precisar subir mais um degrau. Sobe mais um degrau na medicação e desce mais um degrau na tua estrutura emocional e psicológica, agravando a situação. Então é uma ferida que está dentro da alma, que você tem que tratar a alma, que você tem que levar para o coração uma mensagem de esperança. E a primeira mensagem de esperança que nós devemos nos esforçar, eu sei que é difícil, mas que nós devemos nos esforçar para introjetar no nosso coração, é que toda a expectativa que você cria com relação aos outros é da sua responsabilidade. Foi você que criou a expectativa, foi você que esperou, que criou um personagem dentro da tua cabeça, esperando que a pessoa com a qual você convive se adeque àquele modelo, aquele protótipo comportamental que vai agradar você. E aí, evidentemente que isso não vai acontecer, porque as pessoas têm comportamentos diversos, ambíguos, e nós ficamos perdidos, fragilizados, e como nós não temos estrutura para experimentar a frustração, hoje a gente vai procurar ajuda médica, psicólogos, psiquiatras, etc, 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 etc. Diante disso tudo, é fundamental que a gente consiga compreender que quando chegar, por exemplo, o dia 25, o Natal, em que as pessoas se cumprimentarem, seria muito importante para nós todos se nós tivéssemos uma conversa muito honesta com Deus. E uma conversa muito honesta conosco, consigo mesmo. Em que você pudesse olhar para o espelho, olhar para si mesmo e fazer um esforço para enxergar a sua própria essência. Fazer um esforço para entender, olha, eu sou humano, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas limitações. Se eu fosse olhar os meus defeitos, eu não escreveria livros, não viajaria pelo Brasil fazendo palestras como eu faço hoje. Eu ficaria em casa. Mas eu sei que eu tenho defeitos, porque eu sei que eu sou humano. Eu sei que eu errei, eu sei que eu vou errar de novo. Mas eu estou no processo do despertar, e é um despertar individual. Então a gente tem que fazer um esforço de olhar para nós mesmos e procurar quebrar essas algemas invisíveis, essas correntes que nos aprisionam, esse desejo de representar um personagem diferentemente daquilo que nós somos, um personagem que nos violenta, que nos mata aos poucos, que nos asfixia lentamente e nos faz sofrer. Faz com que a gente perca o interesse pela vida. Você olha para os lados, você só vê a dor instaurada,
Você vê a dor no vizinho, a dor na televisão, a dor dentro da sua casa, mas nós estamos aqui numa casa espírita e a doutrina espírita nos informa que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, todo mundo aqui tem a sua cota de lágrimas. Cada um de nós carrega a sua fração de dor, a sua fração de incompreensão, de dificuldades, e é aí que nós temos que diminuir as nossas expectativas, olhar com sinceridade para nós mesmos, se utilizar dos recursos que estão dispostos para podermos transitar nesse mar tempestuoso que é a vida aqui na Terra. Jesus, eu não falo do Jesus a que as religiões se esforçam há tantos séculos para afastar do coração humano. Jesus é chamado médico de almas porque ele tem a exata compreensão de como nós, enquanto almas, somos imperfeitos, de quanto nós, em meio às tempestades, temos limitações para suportar as dores que nos visitam. Mas ele é o grande timoneiro das nossas vidas. É um grande timoneiro sob o qual nós podemos nos abrigar. Nós podemos verdadeiramente buscar ajuda. Esse homem que alterou o calendário humano, não porque se aliou às convenções humanas, porque veio justamente falar para todos nós e para os homens da época que o caminho da felicidade é um caminho diverso do que a gente está fazendo hoje. Principalmente hoje, em que o materialismo está vencendo a batalha. E muitos jovens, muitos adultos estão sucumbindo ao suicídio. Então nós vamos atrás da conquista do ouro da felicidade, seja através do que for que a vida te proponha aqui na Terra. E você luta, você se esforça, você vai para a universidade, você cria uma empresa, você trabalha, você busca. E quando você consegue, porque a felicidade também não está geograficamente localizada e não está num pódio de chegada. Mas quando você consegue aquilo que você almeja, você diz assim, mas e aí? Isso é a vida? É essa a felicidade? É isso que me satisfaz a minha alma? É evidente que não. É evidente que as nossas necessidades são materiais. Mas mais do que necessidades materiais, nós temos necessidades espirituais. Um dia, alguém que você ama parte. Um dia, nós mesmos iremos partir. E aí a barca da nossa existência começa a balançar. Porque as águas buliçosas do mar das provações virão nos visitar. Pode ser que nesse instante a sua vida esteja em plena calmaria. Mas não te esqueças que os ventos mudam. Não vão mudar para você, mudam para todos nós. Então a vida é esse navegar entre a calmaria e a tempestade. E na hora da tempestade, nós precisamos ter um timoneiro firme no leme. E ninguém consegue segurar a embarcação mais do que o meu Senhor. Ninguém consegue acalmar o mar bravio das dores que sacodem a tua vida de um lado para o outro, a ponto de você acreditar que vai virar e que você vai se afogar. Mas Ele, com a mensagem de amor, te pede serenidade. Tem de bom ânimo, tem de calma. Ele diz que venceu o mundo e nos convida a vencer. Mas Ele não nos pede para vencer o mundo da terra. O mundo ao qual Ele se refere
é o nosso mundo interior. O mundo dos apelos, das paixões, dos vícios, de tudo aquilo que nos rouba de nós mesmos. Por isso ele é o grande timoneiro. Porque embora o barco possa balançar, ele está firme no leme. E a nossa parte deve ser feita na confiança que devemos manter. Não deixar que o desespero tome conta da tua vida. Não tomar uma atitude precipitada logo que você sofrer um revés. Quantas vezes você sofreu um agravo e você já quis revidar na hora e depois se arrependeu? Quantas vezes o silêncio teria sido a melhor resposta para a tua paz e para a paz da outra pessoa que enferma te agredia sem ter nenhuma razão? Quantas vezes nós adoecemos porque nós ficamos ali ruminando sentimentos ruins, esperando o momento em que a terra desse uma volta para nós podermos fazer o nosso orgulho e a nossa vaidade subjugar aquele que enfermo havia nos ofendido. Daí, o grande alerta para esses tempos é que o trabalho, você meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o grande trabalho a ser feito não é por Jesus, é por você mesmo dentro da tua alma. É preciso mudar os conceitos. Se não mudar, você pode vir aqui, tomar passe, 10 anos, a sua vida não vai ser resolvida. Porque é você que vai resolver a sua vida. Mas você vai resolver como? Não é? Promovendo a tua ressurreição. A tua volta à vida ativa, entendendo. Não está bom hoje, mas eu vou continuar, perseverar, para que tudo possa melhorar. Nós temos, na historiografia cristã, muitos personagens que experimentaram a ressurreição espiritual. Sem dúvida alguma, a ressurreição espiritual mais marcante é aquela que remete às nossas reflexões, aquela mulher equivocada, que vendia prazeres, que vendia ilusões, e certa feita, de tanto experimentar o vazio, que o sexo não preenchia, de tanto experimentar a inquietação na alma e os tormentos que ela vivia, emocionais e psicológicos, porque mesmo coberta de ouro por aqueles que desfrutavam da sua companhia, ela não conseguia experimentar a pacificação da sua alma. Por isso, pensando nela, pensando em nós, pensando em Maria de Magdala e pensando em nós, os Marias de Magdala de 2019, prestes a embarcar no ano de 2020, nós devemos nos indagar se tudo aquilo que a gente tem se esforçado para amealhar tem promovido a nossa pacificação, o nosso equilíbrio espiritual e psicológico, ou se nós estamos incessantemente cavando um tesouro que só fadiga a nossa vida, o nosso espírito, e que não preenche o nosso coração. O caminho seria o caminho do meio, como aconselha o budismo. O caminho do meio seria aquele em que eu busco o sucesso material, que é muito justo, que eu busco um equilíbrio financeiro, que também é muito justo, mas fundamental que eu busque um equilíbrio espiritual. Que eu busque sabedoria para viver. E quando essa personagem se viu de uma forma muito atormentada, sem saber lidar com o vazio que experimentava e que o ouro não lhe trazia paz, ela então é aconselhada a procurar aquele profeta nazareno. E um mendigo, certa noite, bate à porta da casa dela e um serviçal atende. E esse mendigo vem alertá-la de que o profeta nazareno iria dormir na casa de Pedro, aproximadamente 8 quilômetros em Cafarnaum.
ela resiste à ideia, afinal de contas, os judeus odeiam as prostitutas. Ela discute com o mendigo que a convence, dizendo: Senhora, ele é o amor. Eu ouvi cantar esperança, eu ouvi falar de um mundo novo, de um reino que deve ser edificado dentro dos nossos corações. E um reino para ser edificado dos nossos corações, dentro dos nossos corações, não é um reino que será construído com recursos amoedados. Eu ouvi cantar a esperança. Então ela aceita, se rende e parte. E chegando nas areias mornas da praia em Cafarnaum, o mendigo afoito e atônito aponta a casa em estilo retangular e ela caminha, um tanto quanto indecisa, mas experimentando uma ansiedade que nós experimentamos muitas vezes quando cansados do vazio e daquilo que esse mundo não nos traz, nós queremos buscar, por exemplo, quando chegamos a uma casa espírita. Ela aproxima-se da porta que se encontra entreaberta e tenta olhar o interior da casa e não consegue. Então, corajosamente, ela empurra a porta e, nesse gesto, ela convida a luz da lua, que naquela noite era cheia, estava muito especial, a derramar a sua luz prateada no interior daquele cômodo. E quando a luz adentra o ambiente, ilumina o perfil de um homem com cabelo à moda nazarena, da cor do ouro velho, os cabelos caídos sobre os ombros, e o perfil luminoso, uma figura majestática. Ela olha e fica paralisada, mas a paralisia dela dura até o instante em que ele, para a surpresa dela, pronuncia o seu nome e diz: Maria. Quando ela ouve o nome cantado pela boca daquele profeta, ela corre e atira-se-lhe aos pés. E ele então repete: Maria. E ela diz: Senhor, tu me conheces? Maria, ego bonos pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Senhor, se tu me conheces, tu sabes. E ele então a orienta, uma orientação que certamente serve para mim, serve para você. E ele diz a ela: ama. Senhor, amar a quem? Ama os teus filhos. Mas, Senhor, desgraçada de mim, desventurada de mim, que já varei meu útero 1000 vezes e não logrei a aventura de ser mãe. Amar os meus filhos? Maria, quando eu digo para que tu ames os teus filhos, é para que tu possas amar esses filhos que não têm mãe, essas mães que não têm filhos. Ama. Senhor, então, se tu amares, eu te darei a palma da vitória. Senhor, então eu te entregarei a minha vida. Maria, num dia que não está muito perto, nem muito longe, eu pedi-la-ei. Agora vá e não peques mais. Ela não quis dar as costas a ele. Caminhou de frente para ele, andando para trás. E quando pisou as areias da praia, as areias mornas de Cafarnaum, ouviu novamente a voz daquele profeta, do timoneiro da sua vida e da minha vida, que disse assim: vai, minha filha, vá e não peques mais. No dia seguinte, a cidade de Magdala acordou sobressaltada, porque a notícia que corria era que a prostituta enlouquecera. Ela jogava pela janela tudo o que havia amealhado em anos de prostituição. Roupas, joias. Ela estava louca, corria a notícia em toda a cidade. Naquele tempo, havia um homem, comerciante, muito próspero, muito rico, que tinha como hábito homenagear as figuras mais ilustres daquela época.
E como Jesus notabilizara-se para todo o povo, em toda a Palestina, ele então, Simão, o nome dele, decidiu convidar Jesus para cear em sua casa. Ele convidou e Jesus aceitou, para a surpresa de todos os apóstolos, porque para os apóstolos Jesus não podia andar junto com pessoas de má vida. O Cristo chegou à frente da residência do homem próspero, que sorridente estendeu o braço apontando a entrada da casa. E Jesus adentrou a casa como brisa suave em tarde de verão. Ele entra no interior da construção luxuosa e observa bailarinas seminuas, olha para a mesa, tamarindos, damascos, frutas frescas da época, e ele então, a um sinal do anfitrião, senta-se. O anfitrião senta-se logo à frente, e no instante em que eles iriam iniciar a conversação, ouve-se uma gritaria na entrada da casa. Eram gritos, uma verdadeira altercação. Simão então faz um sinal para um servo, para que ele vá verificar o que estava acontecendo. Mas no instante em que o servo vira-se, aquela mulher de cabelos desgrenhados entra no ambiente carregando um vasilhame de alabastro com perfume de sândalo. Ela atira-se-lhe aos pés de Jesus, lava os pés do Cristo com as suas lágrimas e os unge com o perfume de sândalo. Simão, ao observar aquilo, quis fazer um sinal para que o seu escravo jogasse aquela mulher porta fora. Mas no instante em que ele faz o sinal, a mulher o encara. E ele então, mesmo tendo muito dinheiro, recua. Afinal de contas, ele também era um dos clientes dela. Jesus observa a cena e indaga a Simão. Simão, eu quero propor-te uma questão. Se dois servos devem ao mesmo senhor, um deve 500 denários e outro deve 50 denários, e esse senhor resolve perdoar a dívida dos dois, qual servo será mais agradecido? Simão, então, habilmente responde: ora, mestre, aquele que mais deve, evidentemente, é quem vai ficar mais feliz. Pois então, eu cheguei à porta da tua casa e tu não me deste o ósculo como manda a lei. Eu adentrei o ambiente e tu não me trouxesse as águas para que eu pudesse lavar as mãos. No entanto, essa mulher lava os meus pés e perfuma-os. Simão levou um susto. Ficou impactado. E a partir daquele dia, em todos os lugares que Jesus ia, lá estava aquela mulher, cuidando dos filhos que não tinham mães, das mães que não tinham filhos, amando, fazendo a parte dela. E depois da crucificação, durante a crucificação, ela estava aos pés da cruz. E depois da crucificação, na ressurreição, foi para ela que Jesus apareceu. Foi para ela. Jesus não apareceu para nenhum virtuoso. Da mesma forma que ele deseja aparecer para você. É para você que ele quer aparecer. É para você que essa mensagem repercute ao longo dos séculos. Uma mensagem para os espíritos imortais, porque a mensagem não era para corpos, porque se fosse para corpos, tinha ficado esquecida no tempo. E a mensagem está aqui, pulsante, pulsando para o teu coração, para a tua vida, mas é preciso fazer a nossa parte. É preciso sair do ócio, da queixa, da reclamação, da preguiça, de responsabilizar os outros pelos nossos problemas. Nós somos hábeis em culpar os outros, quando não conseguimos lidar com as dores que nos visitam. Foi para a prostituta que ele apareceu, porque os apóstolos estavam todos escondidos. E quando ela vai contar para eles
Eu vi Jesus de Nazaré. As vozes masculinas, ignorantes de todos os tempos e ainda hoje, porque matam as mulheres. As vozes masculinas diziam assim: mas logo para ti que ele vai aparecer? É logo para ti que ele vai aparecer, meu irmão, minha irmã. É logo para mim. Para nós que somos frágeis. Para nós que estamos aqui hoje, porque não somos virtuosos ainda. Nós podemos ter até o verniz das virtudes, mas não as possuímos. Nós somos aqueles egoístas no trânsito. Nós somos aqueles que queremos sempre ser atendidos em primeiro lugar. Nós somos especiais. Nós somos melhores do que os outros. Nós somos sempre algo mais. E não entendemos que isso é uma morte. E o Evangelho de Jesus vem propor para nós a ressurreição. Daí, é Natal. É tempo de ressurreição. Ou de nascimento. Porque esse menino Jesus está com muita vontade de brincar com você. Então, não tenha vergonha de se despir das formalidades. De se despir de um status humano que não nos serve para nada. Porque é tempo de comunhão com Deus. É tempo de alimentar o nosso coração, de alimentar a nossa vida, para que a gente continue nas refregas do mundo. Para que a gente encare as nossas responsabilidades e realize as nossas tarefas, não com tristeza e desânimo, mas com boa vontade e amor. Por isso que nós precisamos nos despir das coisas que não nos servem mais, para ouvir a canção do meu Senhor. Quando Ele canta, nós nascemos, renascemos. A nossa alma se inunda de luz. Quando Ele fala conosco, e Ele fala, e você pode me indagar, como que Ele fala? Ele fala conosco através da boca das pessoas que nós amamos. E que às vezes agimos com indiferença. Quando o meu Senhor fala, nós nos aproximamos de Deus. Quando nos predispomos a ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e corações para sentir. Então é a este Senhor que mobiliza as nossas atenções. O Senhor que quer morar e aparecer para ti, que nós rendemos essa noite. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Porque esse Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, quer fazer morada na sua vida. E seja qual for a tua dor, Ele está pronto para te acolher. Não te esqueças. Ele é o grande timoneiro da embarcação da tua existência. Se tivermos um pouquinho de fé e olharmos para dentro de nós, nós encontraremos esse Senhor. Muita paz. Feliz Natal. Ele pediu para que eu fizesse a prece. Então eu convido os senhores e as senhoras. Eu não trouxe livros hoje para autografar, mas tinha alguns aí, né, Guto? Tem alguns ali. Não tem livro infantil, nem para jovens, porque eu não trouxe. Mas tem alguns romances ali. Se alguém quiser conhecer, nós estaremos lá fora. Eu queria convidar todos para que nós pudéssemos unir os nossos corações nesse instante. Vamos. Sim, tem um espírito lá fora fazendo assim para mim. É que tem livro, né? Tá certo. Vamos nos desconectar, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, de todo e qualquer sentimento que nos traga inquietação. Por breves instantes,
Traga a leveza para a tua vida, para o teu coração, deixando de lado as angústias, as inquietações. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, aqui estamos diante de vós, este pequeno grupo de criaturas encarnadas, de espíritos aprendizes. Já nos encontramos desejosos de edificar o reino dos céus que tu dissestes que deveríamos edificar dentro dos nossos corações. Confiante na tua promessa, é que nós nos voltamos para ti. Queremos te pedir, através dessa nossa prece, que as vibrações dos nossos corações agora possam ser levadas para dentro dos nossos lares, que o ambiente doméstico possa ser higienizado espiritualmente, que aqueles parentes que lá se encontram possam receber essa vibração, essa energia, essa luz. Te pedimos ainda, Senhor, que as nossas preces possam ser entregues agora em forma de flores, aqueles que já se encontram na dimensão espiritual, nossos papais, nossas mamães, nossos irmãos, amigos, parentes, aqueles que nos antecederam no retorno ao mundo da verdade. Que a nossa energia forme um grande ramalhete de flores de luz a ser entregue nos braços desses que amamos e que certamente um dia iremos reencontrar. Conhecedores da tua promessa, da mensagem do teu evangelho, nós te pedimos a ajuda para desenvolver sentimentos cristãos para com os nossos irmãos que vivem longe do bem. Ajuda-nos, Senhor, a combater o mal que reside em nós mesmos. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.